Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria mais uma vez estarmos começando mais um canal Rei Me Chamou, programa Papo Abençoado. Estamos aqui na igreja da Vila Caxias, aqui na igreja do pastor Marcos Vidal, igreja metodista Canaã. E mais uma vez agradecendo vocês pelo carinho. Agradecer primeiramente a Jesus por estarmos aqui nesta entrevista. Agradecer também ao nosso irmão Milton Carvalho que está aqui nos filmando. Agradecer também os nossos amigos que estão aqui, principalmente nosso irmão abençoado, nosso irmão Renato. Renato, obrigado pelo carinho do irmão mais uma vez. Que Deus continue abençoando. Um prazer. Amém. Demorou essa entrevista, mas chegou. Foi uma luta. Chegou. Foi uma luta. Graças a Jesus. Obrigado pelo carinho do irmão. Obrigado pela sua atenção, pela sua confiança. Que isso. É um prazer. Não, prazer é todo nosso, né? Poxa, eu até te peço desculpas, né? Porque a gente fica na correria do dia a dia e muita função, muita coisa para fazer. E eu estava esperando muito esse momento, né? Inclusive estou um pouquinho ansioso, mas acredito que é natural, né? Faz parte. Mas faz parte. Mas esse é um momento muito especial para mim. Eu nunca passei por essa experiência, estou passando agora. Para a gente é um motivo de honra e de orgulho que está aqui do seu lado. Aqui. Que benção. Bom? E essa entrevista não é só a minha vontade, né? Certo. Mas primeiramente a vontade de Deus. É verdade. Né? Deus. O irmão é uma benção de Deus aí, né? Então, quero muito agradecer a você por mais esse carinho, essa confiança do irmão estar conosco e estar nos dando essa bênção da sua participação aqui. Amém. Antes da entrevista, quero te dar um presente, um livro, né? Com a dedicatória aqui. É um presente simples, Poxa. mas é um presente dado com muito carinho, tá bom? E tem uma dedicatória na capa aí, nós colocamos para você, que Deus continue te abençoando. Né? Poxa. Livro abençoado aí. Que E todos os nossos entrevistados vão receber esse livro como um presente. Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho. E assim, a primeira coisa que eu vi aqui foi o título. A batalha pertence ao Senhor. Eu vivo isso. Eu vivo isso na minha vida. Na história da minha vida, eu vivo uma batalha. Que não é minha. Está aqui, ó, pertence ao Senhor. Então, pertinente ao que eu vivo, entendeu? Parabéns. Obrigado pelo presente. Nós agradecemos. Então vamos começar. Vamos lá. Tá preparado para as perguntas aí? Coração batendo forte? Sim. Vamos começar com as perguntas aqui. A primeira pergunta aqui, Renata, é como foi sua conversão? Sua conversão foi desde berço ou teve alguma conversão aí? Então, o que acontece? Tenho muito orgulho em poder falar que eu sou criado de berço, entendeu? Os meus pais são evangélicos desde quando vinham ao mundo, são batistas. Então, assim, a minha origem é batista. Então, desde que eu nasci, foi de origem mesmo. Então, a conversão é essa aí. Já vem no automático, né? Vem no automático. Que benção, que benção. Benção de Deus aí. Como foi que você descobriu o dom de tocar esse instrumento abençoado aí, que é o baixo? E por que você escolheu logo esse instrumento baixo aí? Podia escolher uma guitarra, verdade, um teclado, ou um violão, mas por que logo o baixo? É verdade. O que acontece? Você citou o nome aí da guitarra, né? Isso. Eu, assim, sou um apaixonado pela guitarra, pelos timbres, pelo som que a gente escuta, né? Mas, assim, o instrumento contrabaixo, ele entrou na minha vida, assim, de um modo muito especial. E o que acontece? Há muitos anos atrás, eu, adolescente, né, ali na igreja da Rua 15, onde meus pais congregavam, né? Muitos anos atrás, a gente tinha uma equipe de adolescentes que eu sempre via uma moça tocando violão e aquilo ali me chamou a atenção, entendeu? Tocar violão e fui desenvolvendo aquela paixão, aquele sentimento pela música, pelo violão. Aí, rapaz, quando foi um certo tempo, eu cheguei perto do meu pai, falei, pai, o senhor não paga aula de violão para mim, não? Na época eu nem trabalhava na farmácia ainda, entendeu? E ele falou assim, não, Renato, filho, vamos lá, você quer? E assim o fez, né? Eu comecei a estudar o violão. Eu lembro que eu fiz meu contato com o instrumento, um violão, foi 6 meses. Então, assim, de uma certa forma, eu me sinto orgulhoso, porque, assim, eu tive 6 meses de aula de violão. A partir daí, que desenvolveu a paixão pela música. Aí, o que acontece? O mais interessante, que eu passei aí nos congressos da Igreja Batista, que era o congresso da Jubarp que chamava o congresso. Então, sempre quando eu ia nos congressos, os adolescentes da igreja eu ia junto,
Aí tinha lá um pessoal tocando uma guitarra, tinha um rapaz tocando um instrumento de 4 cordas, um som grave, e aquilo me chamava a atenção, aquele instrumento. Aí voltamos, sempre, todo ano tinha acontecido isso. Quando foi um ano, lá na igreja, o pastor trocou de pastor na igreja, né? Aí ele falou assim, poxa, a igreja não tem nenhum instrumento, não tinha mesmo um instrumento de guitarra, não tinha um instrumento de contrabaixo. Ele falou, não, bom, Renato, eu vi que você já está tocando violão, já está arranhando, vamos juntar com a equipe aqui, vamos comprar os instrumentos para a igreja. Aí nós fomos no Rio de Janeiro, eu lembro, eu era molecote, fui um dos que foram nessa equipe que foi para o Rio. E chegou lá, a primeira questão que eu fiz, falei, pastor, ó, tem que comprar um instrumento desse aqui, eu nem sabia o nome direito, sabe? Esse aqui, ó, com a guitarra, que tem 4 cordas, som grosso. Aí ele comprou. Comprou, nós voltamos para Além Paraíba, e ali começou a paixão por esse instrumento. Eu me lembro que na igreja só tinha uma menina que tocava violão, não tinha muita identidade com a guitarra, mas ela tocava violão. E o baixo ficava parado, entendeu? O baixo ficava parado. E olha só que interessante, eu tenho músicos aqui, do meu lado aqui, que sabem o que eu vou falar aqui agora. E eu não, graças a Deus, assim, Deus me abençoou com o dom, com o talento, entendeu? Eu não sou nenhum profissional, entendeu? Mas assim, eu sei que Deus me abençoou com o dom. Eu percebi que o violão, né, Léo? O violão são 6 cordas. E eu percebi que a primeira, segunda, da terceira corda, da primeira, segunda, da quinta, são 6 cordas, da quarta corda para cima, era o som do baixo. Olha só. Entendeu? Aí eu começava a fazer o baixo, eu botava a música para escutar e fazia o baixo no violão. Aí eu entendi que as 4 cordas do baixo eram as mesmas graves que dava no violão. Aí dali eu comecei a aprender, a praticar. Lógico que o instrumento contrabaixo, os trastes são maiores. Isso. E aí eu não tinha, a mão começou a soltar e ali começou a paixão por esse instrumento. Então assim, meu contato com a música foi esse. Eu tive 6 meses de aula de violão, o suficiente. E eu nunca tive, sempre converso com os meninos de vez em quando aqui, que a gente tá junto, meus amigos, assim, me arrependo de não ter tido aquela aptidão por estudar, né? Tem amigos que estudaram, voaram, estão longe, e eu não tive aquela coisa de adolescente, de namorada, de querer viver as coisas da adolescência. Eu não tive essa aptidão para você estudar o instrumento. Então, assim, eu não tenho essa formação do instrumento. E o que eu sei, até hoje, não sei nada, entendeu? O que eu aprendi desse instrumento até hoje, o que eu vivo hoje, instrumento, é praticamente o que eu via, o pessoal tocando, o que eu escutei. E agora, mais recentemente, os meninos que sabem muito, que estão ao meu lado, me ensinaram muito e eu aprendi muito. Então, assim, desenvolvi muito. Então, assim, não tive nenhuma instrução, nunca tive um professor do instrumento contrabaixo, faz isso, faz aquilo. Nunca tive essa instrução. Recentemente, ano passado, até os meninos brigam comigo, que eu tive a oportunidade de estudar no Lírio Salgado, que é o conservatório lá em Leopoldina. Eu fiquei 6 meses lá, estudei 6 meses, por motivo, assim, de locomoção, dificuldade de locomoção. Eu cancelei minha matrícula lá, mas, assim, ainda é uma meta, ainda tenho um objetivo de voltar a estudar esse instrumento, mas consegui adquirir, com o decorrer dos anos, do contato com o instrumento, adquirir alguma coisa que me desse o fruto do que eu vivo hoje desse instrumento, entendeu? Mas não tive nenhuma instrução, assim, de um professor especialista, assim, para me dar essa aula do instrumento, entendeu? Que benção, que benção. É um talento, entendeu? Eu reconheço. É um dom também, né, que Deus te deu. Assim, é o que eu falo, não sou nenhum profissional, longe de ser, mas, assim, eu reconheço que Deus me deu esse talento e eu tenho condições de me aperfeiçoar, entendeu? De melhorar, entendeu? Mas é um talento, a gente passa. Mas outra pergunta aqui, além do baixo, você toca muito bem. Você tem vontade de tocar outro instrumento ou não? O baixo tá bom, precisa de violão, guitarra, teclado, nada disso. Só o baixo tá. Então, assim, eu sou muito, assim, em questão de radical, em questão da minha paixão, entendeu? Eu sou um apaixonado de carteirinha por esse instrumento que está aqui. Sou um apaixonado por instrumento. Comentei com você em off aqui sobre a guitarra. Curto muito a guitarra. Arranho um pouquinho a guitarra. Até uns meses atrás, o Léo precisou sair. Aí eu me vi sem música na igreja, tive que pegar a guitarra para fazer, entendeu?
Mas assim, os instrumentos são maravilhosos. Teclado nem se fala, que a gente convive com teclado. Bateria, que é assim, pro contrabaixo é parceiro, né? Mas assim, minha paixão é o contrabaixo mesmo, eu não, entendeu? Até assim, seria um egoísmo da minha parte falar que eu não tenho aptidão por outro instrumento. A gente tem sim, mas assim, não me interessa muito, a não ser aprofundar no instrumento, entendeu? Nesse instrumento maravilhoso. Então, a minha paixão é ele, assim, eu tenho vontade sim, de me aprofundar, melhorar o conhecimento, técnica, porque a gente sabe melhor do que ninguém, tá o Léo aqui que não deixa mentir, que a música não tem fundo, né, Léo? Não tem fundo. Então, assim, e não tem idade também. Então, assim, me vejo na possibilidade de estudar mais o instrumento, ter força para continuar essa jornada desse instrumento maravilhoso, aprofundar, né? Porque não tem fundo, não tem limite. Verdade. Né? Que bênção. Uma benção. E como você adquiriu essa benção aí? Se for da como foi adquiriu isso aí? Então, esse contrabaixo aqui é um instrumento, é uma bênção de Deus mesmo. É o que você falou aí, é uma bênção de Deus. Deus me abençoou. Eu tenho outros instrumentos. O primeiro instrumento é um que eu sempre tive vontade, porque muitos anos atrás eu vi um colega meu, do mundo secular, tocando um instrumento da marca Ibanez. Aí eu fiquei com aquilo, muitos anos atrás, quando eu comecei, eu vi ele tocando aquele instrumento, eu lembro que ele falava comigo, qual marca? Ibanez. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Agora, recentemente, meados de 2018, 2015, conversei com a minha esposa e falei com ela, Sueli, cara, mesmo que eu não esteja tocando, eu sempre tive vontade de ter um instrumento chamado Ibanez. Ela falou, seu sonho, cara. E eu não estava tocando, entendeu? E ela falou, compra então o seu sonho. Eu comprei um instrumento chamado Ibanez. Eu tenho um instrumento, eu tenho um Ibanez. E tenho muito carinho por ele, porque assim, ele foi símbolo do meu retorno. Entendeu? Depois eu vou falar sobre isso. Símbolo do meu retorno. Aí naquela caminhada do instrumento, não tão distante do que eu vou te falar, eu tive a oportunidade de adquirir um outro instrumento, porque assim, ele é um instrumento assim, de uma configuração mais simples, é uma configuração mais de um estilo de música. E eu vi a necessidade de ter um outro instrumento que ele me desse mais capacidade de tocar outros estilos de música. Esse Deus me deu a oportunidade, eu adquiri um outro instrumento. Agora, esse aqui é uma bênção de Deus, é uma dádiva. É igual eu falei com você também no off. A gente tem uma família que nós fomos criados juntos, fomos crescendo juntos. Inclusive foi aqui nesse bairro. Nós crescemos ali, família, passamos necessidades juntos, momentos difíceis, as duas famílias. E nesse caminhar, as famílias se separaram, entendeu? Nós ficamos aqui em Paraíba, eu com a minha família. E essa família ela foi embora para Volta Redonda, cujo sobrenome é Xavier Beijo. Eles foram para lá e assim continuaram a vida deles. E um dos sobrinhos que nasceu, né, eu tenho muito carinho por todos eles. Nesse decorrer nasceu as crianças, foi nascendo nessa levada aí. Tem um irmão assim de sangue. Foi crescido, criou junto comigo. Inclusive, tem eu falo muito que eu acho uma observação muito interessante. Na época que nós nos conhecemos, eu já tocava violão. E é muito engraçado, vou falar aqui agora. Aí, esse amigo meu, se chama Júnior, Theo, família, irmão, sangue, praticamente, não é de sangue, mas é o que eu tenho no meu peito. Ele, Felipe, e vou falar mais tarde sobre o instrumento. Aí acontece, interessante, ele via eu tocar violão, aí me pediu para Renato, me ensina aí algumas notas. Eu já não sabia, né? Eu não sei tocar violão, me arranha, né? Passei para ele as 3 notas. Cara, hoje eu tenho muito orgulho, ele é um grande músico hoje, com aquelas 3 notas que eu ensinei para ele, as principais, as cabeças da nota. Hoje ele é um grande músico. Ele foi embora para fora do país, citado pela Igreja Assembleia de Deus, pelo ministério, construiu a vida dele lá. Junto com ele, um sobrinho também foi construir a vida dele lá. E essa família
Sempre soube que da minha paixão pelo instrumento, a nossa paixão, sempre teve essa gratidão um pelo outro, entendeu? Não só por mim, mas pelos meus pais, pelas minhas irmãs, minhas filhas, minha irmã, né, minhas filhas. Então sempre teve essa gratidão. E eles foram embora para a América. Então, recentemente, a família reuniu e o sobrinho Felipe, ele me resolveu me presentear com o instrumento, que é esse aqui. Esse aqui é um Fender americano, entendeu? Eu tenho como um troféu, entendeu? Eu falo com o Felipe, olha só, Felipe, falo com o Júnior, falo para a família toda, para minha família também. Isso aqui, gente, é um patrimônio, é um troféu que a gente das duas famílias para servir a Deus. Exatamente. A gente não sabe o dia de amanhã, nós estamos aqui de passagem. Isso. Mas se amanhã eu não tiver, se a minha filha, né, tiver o interesse, vai ter com o instrumento para ela tocar, ou o meu sobrinho, os que vão vir, gerações da família. Então tá aqui, vai ser para a família, entendeu? O filho do Felipe, que nasceu, o filho do Juninho, e toda a família. Então é um presente que Deus me deu para servir a Ele, para dar continuidade no ministério. Então, assim, foi um jeito muito interessante que eu recebi esse presente, contei para vocês aqui, foi muito, muito gratificante, sou muito grato a Deus por essas famílias, por esse instrumento, e de poder continuar. Então, assim, estou muito orgulho de poder falar sobre o instrumento, da forma que foi, entendeu? É um carinho imensurável que a gente tem. Você que está nos assistindo nesta hora, estamos no programa Papo Abençoado, do canal Rei Me Chamou. Você que está nos assistindo, vem estar ouvindo, né, esse testemunho do nosso irmão Renato, e que você possa receber uma bênção de Deus através do testemunho do nosso irmão aqui. Mais uma pergunta para o Renato aqui: seu irmão já recebeu alguma discriminação? Alguma coisa que tentasse te desanimar, alguma coisa que tentasse tirar você do caminho, do foco, ou nunca você recebeu nada de desânimo, nada? Não, a gente nunca recebeu discriminação assim, não. A vida, no modo geral, ela te leva a você ter esse desânimo. Eu comecei a tocar esse instrumento, a paixão pela música foi em 1985. E tive essa atividade até 2005, foram 20 anos. Então, nesse intervalo, depois eu parei. E nesse intervalo eu fui mais ou menos 10, 15 anos. Voltei a tocar agora em 2018. Depois eu quero falar sobre isso também. Então, o desânimo que você tem é a própria vida. Você desanima, você não quer trocar o instrumento. Outras coisas te favorecem a você de se distrair e ir para outro lado. Mas sempre tive assim, igual eu falei antes, sempre tive essa paixão pelo instrumento. Mas nunca tive nenhuma assim, discriminação. Até porque, assim, seria contraditório eu falar que eu tive alguma discriminação se eu sempre vi no mundo que é servir a Deus, né? Que é prestar o nosso serviço a Deus. Então, assim, nunca tive discriminação, não. A gente tem dificuldades, que é normal, natureza, mas nada assim discriminação, não, né? Isso aí, bem de Deus aí. Qual foi a dificuldade que você passou que te entristeceu o seu coração? Alguma dificuldade, alguma coisa que você, isso está vindo esse problema para mim, agora eu quero desistir, alguma coisa te magoou, alguma dificuldade que você passou, que você até hoje marca a sua vida? Então, Gil, é um momento assim, essa pergunta é bem forte, né? Dentro da música, eu nunca tive assim, essa dificuldade, a gente está falando de música, né? Mas não saindo do contexto, mas assim, me desanimou muito. Eu tenho uma passagem muito triste na minha vida, que eu perdi uma filha. Então, assim, e às vezes a gente se fica sem entender, entendeu? E nesse processo de você tentar entender por quê, aí vem aquela ânsia de desânimo. Qual o verdadeiro motivo, o verdadeiro sentido de você continuar, entendeu? E eu sei que a perda da minha filha, Ana Flávia, ela
ela curtia muito a minha paixão pelo instrumento, inclusive ela frequentou os ensaios, ia nos ensaios, me corrigia, entendeu? Pai, tá ruim, pai, tá bom. Então, assim, no período que a Ana Flávia adoeceu, eu cheguei a falar com ela sobre isso, e ela sempre deixava bem claro comigo, pai, fica bem e siga. Então, assim, esse ficar bem e seguir é muito mais, entendeu? Vai além disso, do que você seguir na caminhada da vida, mas seguir também com o que eu sou apaixonado, com o que ela era apaixonada também, entendeu? Então, assim, depois que eu fui amadurecendo aquilo que estava no meu coração, fui assimilando a perda, muito consciente que é Deus o dono da vida, Deus é o dono da vida, muito consciente disso. Eu fui entendendo que para me continuar eu tinha que abraçar aquilo que me fazia bem. Inclusive tem uma experiência muito forte que eu tive com esse instrumento, em determinado lugar que eu fui tocar, e tinha uma experiência muito forte depois do falecimento dela. Deus falou comigo porque eu não estava entendendo, e não estava seguindo no ministério, mas estava com muita dor, já estava tocando já. E Deus falou comigo, eu estava pedindo, Deus, Senhor, fala comigo. E Deus falou comigo. Deus falou, Deus falou, estava numa igreja e tocando na minha ministração, junto com o ministério. O pastor parou, acabou a pregação, veio direto e falou comigo, meu filho, continua a jornada. Isso é o seu chamado, continua. O que você está passando é permissão de Deus. Então, assim, eu entendi. Essa é a minha maior dificuldade. Pensei em desistir, mas logo na frente eu entendi que eu tenho que, não só com o instrumento, mas que eu tenho que continuar a caminhada, porque eu lembro sempre no hino do cantor cristão, meu pai sempre canta, nossa morada Jesus é segura. Isso aí. Com aquela coisa, né? Você não esquece, né, o que aconteceu, a dor é grande, não esquece. Mas uma coisa que nos conforta, Renata, é que a sua filha está num lugar bom. É verdade. Está conhecendo a Jesus. Nós queremos coisas, ela está conhecendo Jesus já. Então o que nos conforta é saber que ela está bem, ela está com Jesus lá. E em breve vocês vão se encontrar na eternidade também. Na verdade, seria muito contraditório a gente, como cristão, deixar de acreditar nisso, né? Deixar de confiar no que Deus deixou escrito, no que Ele viveu. Então, assim, eu pegaria a Bíblia, rasgava e jogava fora, porque está escrito, entendeu? O Leonardo Gonçalves fala, né? Inclusive, essa música marcou muito, que foi uma das músicas da abertura da Fexpo 2022, ok? Nós abrimos uma festa lá. Então, uma das músicas escolhidas do repertório foi a música do Leonardo Gonçalves, que fala, sou um estrangeiro aqui, mas compreendo que o Eterno lá começa no momento em que sigo para te encontrar. Então, assim, essa é a nossa missão, a gente tem que seguir. Então, vamos seguindo. Tenho certeza, vou falar mais lá no final, Deus não é homem para mentir. Verdade. E qual é um dos seus maiores sonhos, o seu maior sonho que você quer realizar, não realizou ainda? E deseja realizar um dia? Então, Gil, assim, em especial, assim, a gente não tem nenhum sonho específico. O que eu considero como sonho? Hoje, para mim, na minha realidade, meu sonho é o que eu estou vivendo aqui agora, entendeu? Você dar continuidade no que Deus lhe reservou, entendeu? Não tenho vergonha de falar, vou repetir de novo, não sou nenhum profissional, longe de ser, mas Deus me deu oportunidade, me deu talento, entendeu? Eu acredito que é um talento que eu tenho. Então, assim, o meu maior sonho é dar continuidade a esse ministério, dar continuidade em servir a Deus com excelência, porque, assim, não é brincadeira. Deus é em primeiro lugar, Deus é o dono de tudo, é o dono da vida, então as coisas para Deus têm que ser perfeitas. Então, assim, o meu maior sonho é esse, e o que eu vivo agora, dar continuidade nesse ministério, entendeu? Dar seguimento com hombridade,
entendeu? Com disciplina, ao que Deus me reservou. Entendeu? Esse é o maior sonho. Nada em específico, mas servir a Deus com retidão, com humildade, entendeu? Com aquilo que Deus me deu. Entendeu? Esse é o maior sonho, dar continuidade. Que benção. Esse é o meu maior sonho. Benção. Isso aí. Mas outra pergunta para o Renato aqui, Sim. se tem algum baixista que você se inspire, que você goste? Então, ótima pergunta. É um mundo vasto, né? Um mundo vasto de grandes nomes da música gospel. E assim, lá atrás, quando eu comecei, eu curtia muito a linha Novo Som. Olha. Eu conheci muitos clássicos da música. E se você for pesquisar as primeiras linhas do instrumento contrabaixo, quem fazia do Novo Som era o Lenilton. Então, assim, o Lenilton para mim é o cara espetacular no instrumento. E logo na sequência veio outra lenda também, no Novo Som também, que deu continuidade, porque eu acho que parece que o Lenilton parou e foi continuar no Ministério dele separado, mas o Lenilton é referência. Logo na sequência do Novo Som veio o Charles Martins, que para mim é um cara espetacular, entendeu? Mas assim, na minha época, eu lembro quando eu comecei a desenvolver mais o instrumento, eu ouvia muito Catedral, entendeu? Eu ouvia muito Catedral, o Júlio César, o baixista. Isso. Júlio César. E eu vejo que até hoje, os timbres do Júlio César, eu me assemelho muito com o ouvido, entendeu? O jeito que ele toca, ele usa uma pedaleira que tem um timbre legal, eu acho legal o jeito que ele faz. Ele tem uns tipos de solinhos. Naqueles assim, estalos, estalos. Não, ele não é muito de slap, não. É slap que fala. O Júlio César, ele é muito de slap, não. Ele é muito de fraseado dentro da música, entendeu? E mais no agudo. E eu vejo que até hoje ele usa isso, entendeu? O cara é espetacular. Então, assim, o Júlio César, Lenilton, Júlio César, para mim, são os dois baixistas assim, que eu tenho maior admiração, cara, pelo timbre, pela forma que eles tocam, entendeu? Catedral, né? Que eu vi muito Catedral Novo Som. E agora, recentemente, tem muitos caras fera aí. Muitas feras aí. É isso aí. Você morava em outra cidade e veio para cá, ou você já nasceu aqui mesmo? Como você descobriu essa igreja? Como você foi escolher logo a igreja Metodista Canaã para poder se congregar, poder ser instrumentista? Certo. Boa pergunta também. Então, eu sou natural de Além Paraíba, nasci aqui, fui criado aqui. Então, como eu disse anteriormente, eu nasci na Igreja Batista, entendeu? Fui batizado ali na Rua 15, se não me engano, não me falha a memória, foi em 1982. Ali começou a história com a música, né? Fiquei quase de 15 anos parado. E você perguntou sobre a igreja, né? Sobre o acolhimento. E quando foi em 2018, Gil, 2018, eu tinha, assim, bem desanimado mesmo, entendeu? Estava dentro de casa, não tinha mais contato com o instrumento, já tinha comprado o Ibanez que eu falei antes, o instrumento que eu queria, para deixar guardado. Aí quando foi um dia, um domingo à tarde, um grande amigo meu, que eu tenho muita consideração também por ele, carinho, ele me passou uma mensagem, na época nem o Instagram, o WhatsApp estava muito vigoroso, ele me passou uma mensagem pelo Messenger do Facebook. Aí eu vi, aí chamou a mensagem, eu vi. Aí era ele. Varão, paz, eu sei que, ele falou assim, dessas palavras, eu entendo direito, eu consigo lembrar direitinho, isso foi em 2018. Varão, eu sei mesmo, eu sei que você toca o instrumento, que você não está tocando. E a gente está precisando de você aqui na igreja. Olha só, hein? Ele falou assim direto comigo. Aí eu conversei com ele, falei, tá jóia, vamos marcar, vamos sim. Assim, tem vergonha de falar. Eu enrolei esse amigo meu uns 4 meses para ir. Eu fiquei enrolando, mas teve um domingo de manhã que ele me passou mensagem cobrando, poxa, você não vai vir e tal. Aí eu conversei com a minha esposa, aí a Sueli falou comigo, Renato, poxa, é questão de também, poxa, vamos lá, vamos fazer uma visita à igreja, vai lá, vamos lá. Eu falei, tá bom, vamos lá hoje. Aí eu passei a mensagem para ele e fui. Essa igreja se encontra lá no carro, a igreja Betânia. Tenho o maior carinho por essa igreja, o maior respeito pelo pessoal da Betânia, pelos amigos que eu fiz lá.
da forma com que eles me receberam, e marcou a minha história. O que acontece? Eu fui para lá. Chegou lá, uma igrejinha pequenininha. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Eu fui. Chegou lá, meu amigo me recebeu, fui muito bem recebido. E chegou lá, né? Tinha um grande amigo meu tocando bateria, um outro teclado, outro grande amigo meu, uma colega minha, amiga também no violão, e não tinha instrumento contrabaixo. Olha só, né? Ali na hora que eu cheguei, eu já logo vi. No exato momento que eu cheguei e sentei, assim, eu comecei a chorar. De emoção, de entender que aquilo ali era meu chamado, que aquilo ali poderia ser minha volta. E foi exatamente o que aconteceu. Aquela igreja me acolheu, eu voltei a tocar o instrumento, e dali eu despertei aquele interesse de voltar a tocar, voltei a tocar. Tive contato com grandes músicos aqui da cidade, entendeu? Aí comecei a desenvolver aqui com os músicos, com as bandas que eu toco, que eu toquei atualmente. E como meu agradecimento a essa igreja que me acolheu, hoje eu volto ao meu agradecimento a essa igreja que eu me resido aqui agora. Então, a vinda para cá foi muito interessante. Eu tenho a honra de tocar do lado de um grande músico, que é o Léo, não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe eu acho isso muito interessante. Moral, hein? Não, eu acho isso muito interessante porque, assim, são grandes homens, grandes músicos que defendem a música gospel da cidade. A gente sabe que no mundo secular tem grandes músicos, a gente sabe disso. Tem. Então, Verdade. com muito orgulho, cara, que a gente tem um músico desse Claro. defendendo a bandeira do evangelho. Então, assim, Deus me deu essa oportunidade de estar do lado desse grande músico. E ele, até hoje, cara, e assim, é um professor para mim. Eu tenho um professor de luxo, não só ele, como outros grandes músicos que estão ao meu lado, que me ensinam, cara. Não tem vergonha de falar, jamais. Então, assim, o Léo, assim, me viu que a gente estava tocando, a gente já vinha tocando, e viu a necessidade. Entendeu? Que às vezes eu tinha domingo, que quando eu não estava na Betânia, eu estava em casa parado, não tinha coisa para fazer. Ele falou: Renato, a oportunidade que você tiver, vamos estar aqui na igreja com a gente. E assim foi, como foi lá na Betânia no carro, foi amor à primeira vista aqui, entendeu? Tenho muito carinho por essa igreja, muito respeito. Pastor Vidal, que me acolheu, me trata com muito respeito, muito carinho. O Ministério de Louvor, a nossa líder, os meninos que estão comigo aqui na banda, grandes músicos também, entendeu? Então, assim, muita gratidão a essas duas igrejas, muita gratidão também, aproveitando falar em gratidão, né? Claro. A oportunidade que os grandes músicos aqui da cidade me deram, entendeu? Há muitos anos atrás, eu fui conhecido, porque eu comecei a tocar baixo, uma banda, eu vou falar dela depois. Então ficou aquela coisa marcada. Eu acho que o Milton acompanhou também, há uns anos atrás, sobre essa equipe. Ficou marcado, as pessoas me lembravam desse instrumento. Então hoje, as pessoas quando me vê tocando esse instrumento de novo, depois de muitos anos, assim, assimila aquilo que eu vivi. Então, assim, é muito legal, cara. Assim, agradeço as duas igrejas que me receberam, os grandes músicos que me deram a oportunidade. E assim, hoje, a gente, de uma certa forma, eu fico feliz, porque as pessoas, poxa, Renato, você aqui, poxa, Renato, você está de volta. Então, assim, isso é gratificante. Então, assim, isso só foi possível porque Deus me deu, em primeiro lugar, Deus me deu a oportunidade, né? Uhum. Deus que, não, Renato, é seu ministério. E essas duas igrejas, né, que me deram essa oportunidade, e os grandes músicos também, não tem como não mencionar eles sabem quem eu sou. Então, assim, os grandes músicos que literalmente me botaram de novo no caminho de servir a Deus, entendeu? Então, assim, essa é a identidade com as igrejas, né, com a gratidão com essas pessoas. Que benção. Estamos aqui com o nosso irmão Renato, aqui, né, da Igreja Metodista Canaã. Obrigado, Renato, pelo carinho mais uma vez do irmão aí. Outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui, se além de baixista, o irmão também é compositor. Legal.
Então, Gil, eu não. Acho que compositor é uma palavra muito forte, né? Muito forte, compositor. É uma palavra muito forte. Assim, eu não me considero compositor, não. Mas tem uma história legal com relação à música, né? Muito interessante. Muitos anos atrás, eu estava vi umas entrevistas suas do seu canal. Teve um grande músico aqui da cidade, que tem história também da cidade, que mencionou uma canção. Aí eu vou falar sobre isso aqui agora. Então, há muitos anos atrás, a gente tinha uma bandinha chamada Santa Fé. Entendeu? Foi Eu ouvi falar. Santa Fé. Então, assim, só teve uma formação, entendeu? Aham. E essa primeira formação, eu estava fazendo baixo lá, já estava um pouquinho mais desenvolvido com o instrumento, entendeu? Então, assim, na época, Luciano tinha as composições dele, entendeu? E a gente ele pegava as composições, trazia e fazia a linha da guitarra. E deixava muita vontade para fazer a linha do baixo. E eu criei essas linhas, tem fita gravada, tem CD gravado sobre essas linhas do baixo. E ele me dá a oportunidade, e aquilo ali me despertou a curiosidade de construir algumas músicas. Tem algumas músicas que eu gravei, entendeu, nessa época. Tem algumas coisas gravadas. Então, assim, não tão distante, uns anos atrás, eu acho que aqui tem mesmo aqui na Canaã, os músicos, o Léo deve falar, reunia os músicos, fazia churrasco, fazia aquela resenha. E agora, recentemente, acho que ia fazer, acho que uns 5, 6 anos atrás, ia fazer essa resenha com os músicos de novo. Nem sei porque acabou, entendeu? Acho que é legal. É importante, Fazer essa resenha. Aí lembraram dessa equipe que tocava há anos atrás, que a gente até fazia um rock, assim, né? Acredito que a gente foi propulsor do rock gospel aqui na cidade, né? Aquela som de rock, eu falo assim, o som das guitarras, do baixo, né? Mais aquele metal, aquele som da guitarra, distorção, baixo mais aberto. Aí chamaram essa equipe para fazer. Aí lembramos da primeira formação, que era eu, o Beto e o Luciano. Aí chegaram a mim, eu cheguei perto do Luciano, cheguei perto do Beto e fizemos remontamos. Só que o vocalista não tá mais na cidade, tá fora do Rio, ficou difícil a locomoção. E nós chamamos o Gustavo para fazer essa linha da voz. E o Gustavo já fez um trabalho com eficácia, já tem uma história, Gustavo. Isso. E assim foi feito. Aí o Luciano ainda tinha um estúdio, e nós reunimos a galera, saímos e fomos para lá para o estúdio gravar algumas canções para a gente poder participar desse evento que a gente ia tocar. Ia trazer essas músicas que a gente tocava anos atrás. Foi em 86, essas músicas aí, 86, 87. E nessas a gente ensaiando, relembrando, Luciano botando frases novas, modernizando, a gente botando frases novas no baixo também. E numa dessas músicas, o Luciano tocasse aquela sua e tal, aí começamos a tocar. E interessante, Gustavo cantando, ele ouviu essa música, entendeu? Essa música chama Solução. E essa música é minha, é uma composição minha, entendeu? Aí vai a pergunta que você falou. Então, assim, tenho muito orgulho de falar, deu muito carinho. Gustavo me perguntou que tinha interesse em gravar. Eu falei, nossa, vai ser um maior orgulho. E assim, jamais imaginaria que ia passar por essa situação de ter que gravar. Então, assim, ele me orientou, Renato, tem que registrar. Eu tive o trabalho de registrar, registrei a música. E ele pegou a gravação que nós fizemos no estúdio, do Luciano lá, e levou para os meninos fazer a montagem. Não é como o original, né? Sempre assim, a primeira gravação é que marca, né? Eu sou particularmente, muito um defensor, porque é aquilo que está no meu ouvido, né? Verdade. É interessante. Eu aprendi a escutar muita guitarra, muito solo de guitarra, desde que eu comecei. Então eu sou um defensor do som, da guitarra, eu gosto muito da guitarra no ouvido, do solo, entendeu? Da marcação pesada do teclado e do baixo. Então essa gravação foi com isso. Tem muita guitarra, a gravação original do estúdio. Só que o Gustavo levou para o estúdio e tirou, entendeu? A solução, ela assim, ficou muito linda, ficou jóia. Mas ele trocou a guitarra pelo violino, pelo outro tipo de arranjo. Mas ficou uma música muito bonita. E eu tenho muito orgulho de falar que a solução é minha, que ele gravou ela, né? Regravou, né? Então, assim, a minha pequena participação, né, como compositor é essa. Tem outras gravações que a gente tem guardada, né? Mas assim, nada em especial não. Eu nem lembro, não tenho memória, nem vem todas elas. Mas essa solução eu tive o prazer de Gustavo gravar. Sou muito grato, sou muito feliz por essa gravação. Ficou muito legal.
E assim, está registrado lá, né? Tem muito carinho por ela. Que Está registrado a benção. solução. Que benção. Bem, outra pergunta aqui, se tem alguma cidade e país que você não conhece, tem o sonho de conhecer um dia? Então, é interessante. Então, é assim, a gente vive num país maravilhoso, né? O Brasil, assim, é maravilhoso esse país nosso. E de coração mesmo, né? Não é demagogia, não. Lógico que a gente tem vontade de conhecer outros, mas sonho, se não. O que eu acho interessante é o seguinte, eu vou falar sobre 2 países. Um é Portugal. Portugal, por assimilar, assim, o parentesco com o Brasil, pela culinária, entendeu? Pela a própria língua, né, portuguesa. Então, assim, se eu tivesse que falar assim, quer visitar? Assim, eu escolheria o Portugal, entendeu? Assim, mas não é específico aquele sonho. Agora, voltando para a música, que é o nosso bate-papo aqui de hoje, assim, com relação à música, o que eu vou falar aqui agora, ó, tá o Léo que não me deixa mentir, e outros grandes músicos que vão ver, o início da música black, gospel, e se não me falha a memória, até Batista, começou nos Estados Unidos, entendeu? O berço desse estilo de música é nos Estados Unidos. Então, assim, trazendo para o lado da música, assim, a vontade de conhecer essa cultura dos Estados Unidos com relação à música. Então, assim, a vontade não é sonho, mas assim, se eu tivesse a oportunidade de conhecer, inclusive eu tenho a oportunidade que eu tenho praticamente família minha lá, né, que é o que eu mencionei sobre o instrumento. Então, assim, eu tenho essa oportunidade, mas assim, os Estados Unidos, assim, eu destacaria, né, por ser, assim, o berço da música black, do estilo soul, da música gospel, porque o berço é lá. Se a gente for procurar ali na história da música, os caras são lenda e ali são referência, entendeu? Até tem um canal no YouTube que fala sobre, que tem uma linha que tem só estilo desse estilo de música. Então você vê grandes músicos estão lá. Então, assim, com relação à música, é Estados Unidos. Então, Portugal pelo parentesco nosso, língua e culinária, né? E os Estados Unidos pela referência com relação à música. Que benção. Né? Que benção. Mas não é nada específico. Se tiver oportunidade, a gente vai estar lá, a gente vai. Que benção. Vamos mais uma pergunta para o Renato aqui? Sim. Como sua família, sua igreja, seus amigos, seus colegas te veem tocando baixo? Como é que eles reagem? Como é que eles veem você sendo instrumentista aqui da igreja, tocando em outros lugares também? Como é que eles reagem assim? Boa pergunta. Então, Gil, às vezes a minha família não entende como é que esse menino começou a tocar esse instrumento aí, não tem tem histórico da família, que meu bisavô tinha uma queda pela música. Então, assim, minha família me apoia, me curte, inclusive teve uma das exposições que eu toquei, que nós abrimos, eu fiz o convite para toda a minha família, e toda a minha família foi, meu sobrinho, meu pai, a minha mãe, minha esposa, minha filha. Infelizmente a minha filha Ana Flávia não estava lá, mas Deus sabe onde ela estava, de lá tenho certeza que ela viu. Então assim, todo mundo assim vibra, entendeu? Me apoia. E Gil, a gente está servindo a Deus, né, cara? Então assim, a gente está no caminho certo, então assim, é gratificante. Com relação aos amigos, é muito interessante. Como as pessoas reagem a isso? Porque, igual eu falei no capítulo anterior, né? Eu toquei muitos anos atrás, então muitos dos adultos hoje, até jovens, né? Que me viram começar aquela linha do baixo anos atrás, eu sumi. Depois eu apareci. Então, assim, é muito gratificante quando a reação das pessoas, quando me vê tocar um instrumento. Eu tenho amigos que tocam baixo, que viram eu tocar naquela época, entendeu? Que, poxa, Renato, que legal você voltando. Poxa, Renato, poxa, é muito legal você estar de novo servindo a Deus. Então, isso para mim é outra coisa. É gratificante, entendeu?
pessoas que tocaram comigo, inclusive recentemente agora, atual, um desses amigos que tocou há muitos anos comigo lá atrás, me chamou para fazer um trabalho com ele separado. A gente já está até ensaiando para isso, entendeu? Um projeto que vai sair legal. O futuro é um sonho, entendeu? Isso. Esse é um dos sonhos, né? Mas é aquilo que eu falei, dentro da cadeia, é o sonho de servir a Deus, né? Então, esse amigo que tocou há muitos anos atrás, outro recente agora, um grande baterista, eles me chamaram, entendeu? Mas me chamaram com referência naquilo que eu vivi anos atrás, não o que eu vivo hoje, entendeu? Então, assim, o que eu vivo hoje assina, entendeu? O que eu vivi lá atrás. Então, assim, é muito gratificante quando você chega perto, os amigos chegam perto de você e com o tempo, né, a gente entende identidade com o instrumento e surpresa também, né? Da mesma forma, surpresa com os atuais, né? Que não me viram tocar. E assim, não, igual eu falei, não sou um músico que fui muito visto na cidade, mas com muito orgulho eu defendo a classe do músico evangélico aqui na cidade, entendeu? Não estou entre os primeiros, mas assim, represento com dignidade. E esses músicos, assim, são felizes, entendeu? Me curtem, vibram comigo, querem me ver fazer assim. Porque a música, vou sair um pouquinho da pergunta que você falou, mas música é como você cozinhar. Você vai fazer ali, cada um tem uma mão, entendeu? Tem um jeito. Então, assim, não sou, eu repito de novo, não sou nenhum profissional, mas assim, o meu estilo de tocar, o meu jeito, cada um tem uma mão, entendeu? Claro. O jeito de tocar, algumas pessoas curtem o jeito, o estilo de tocar diferente, cada um tem um jeito de tocar. Então, às vezes eu não consigo me escutar tocando um instrumento direito, entendeu? Mas tem gente que vê e fala para mim, entendeu? Já fui surpreendido por grandes músicos que, poxa, Renato, e eu não consigo ver. Então isso aí é gratificante. Então assim, é a forma como eu sou recebido pelos amigos. Muito legal. Que benção. Mesmo com essa bênção toda, né, que todo esse elogio, você já recebeu alguma proposta do mundo para sair da igreja e tocar baixo fora da igreja aí? Continua recebendo proposta, nunca recebeu? Proposta que te balançou para proposta boa, podia fazer isso? Ou nunca recebeu proposta para sair daqui, para tocar em outros lugares que não seja igreja? Não, proposta assim, Gil, específica não, Deus, específica não. Mas sempre quando eu comecei, eu falei sobre um baixista que tinha um baixo que eu costumava. Então, ele é baixista secular. Então, eu lembro que eu enganava meu pai, minha mãe. Eu fugia até dos cultos da igreja para ver ele tocar o contrabaixo. Entendeu? Então, assim, mas nunca assim, tive essa oportunidade direta de vem tocar. Eu lembro, minto, no futuro, assim, recentemente, tem um colega meu, inclusive curte muito a minha linha do baixo, parceirão, é um cara que está na mídia secular, e ele está atual, ele é atual. E ele vai sempre lá na farmácia, e recentemente ele esteve lá e falou comigo. Achei legal a forma como ele mencionou, pertinente a pergunta que você me fez. E, pô, Renato, tô vendo lá você tocando lá, poxa, que legal, cara, parabéns. E aí ele continuou na linha, ele falou assim, Renato, o dia que você quiser fazer o som comigo, entendeu? Então é legal, isso é legal. Claro, reconhecimento, assim, é um testemunho seu. Música, mas a música é para todos, entendeu? Você tocar ou não, é uma opção. Mas assim, eu recebi esse convite, mas assim, nada oficial, nada, mas ele fez essa pergunta para mim. Eu achei legal, porque assim, eu tocando a música gospel, ele no secular, ele viu o trabalho, entendeu? Que é servir a Deus, que é adorar a Deus, e assim, me fez esse convite, entendeu? Eu agradeci e falei, vou lá, vamos curtir esse trabalho, vamos estar juntos, mas assim, nunca tive esse convite, não. Outra pergunta para o Renato aqui. Qual é a sua maior alegria? Qual a maior alegria que você tem aí para a sua vida? Então, a maior alegria, a gente está falando de música, né? Um bate-papo aí legal de música, a maior alegria é servir a Deus, entendeu? É servir a Deus, é assim, eu quando estou para vir aqui para a igreja, ministrar junto com os meninos, então assim, é diferente.
Por isso que Deus cobra tanto daquele que sobe no altar, entendeu? Então, assim, os meninos sabem que eu me emociono, até às vezes sou chamado a atenção, que eu me distraio, eu me emociono muito, eu me distraio. Às vezes eu estou envolvido, às vezes o Léo manda um direct para mim no ouvido aqui, eu faço o sinal para mim que vai, acorda que nós vamos mudar, nós vamos trocar. Então, assim, a minha maior alegria é estar na casa do Senhor, servindo a Ele, entendeu? Então, é porque assim, existem outras alegrias, é você poder desfrutar da sua família, né? De grandes amigos, né? E da sua vida social, estar junto com essas pessoas, vida social. Então, assim, é o legado que Deus deixou, né? A boa convivência, o relacionamento. Eu me sinto muito bem em relacionar bem com as pessoas. E a questão de maior alegria mesmo, assim, eu posso destacar que é estar servindo a Deus, né? A gente está falando da música, né? Então, assim, eu me sinto muito bem em estar servindo a Deus, seja aqui, seja em outro lugar. Então, assim, hoje eu me sinto, assim, realizado. A maior alegria é servir a Deus. Que benção, que Servir a benção. Deus. Que benção. Tem algum cantor, cantora que você tem um sonho de tocar para ele, ou no show, ou na igreja? Tem algum cantor assim que você tem, poxa, queria tanto tocar para aquele cantor ali? Então, como eu falei, Gil, aqui nos anteriores, são grandes artistas, né, do meio gospel, né, grandes músicos. Então, assim, não tem como, assim, você definir em específico, né, aquele A ou B que você tenha vontade. Assim, lógico que a gente tem, ó, se um dia a gente tiver a oportunidade, então, assim, só de estar com esses grandes músicos já é, mas não tem nenhum específico. Eu lembro, só contar rapidinho, há muitos anos atrás, a gente no congresso dos adolescentes, aquele congresso que eu falei que a gente ia lá no começo, a gente ia num congresso dos adolescentes e nesse congresso eu já tocava o instrumento contrabaixo. Aí a igreja já estava formada lá, o baixo, a guitarra, a bateria, e eu fui nesse congresso tocar o contrabaixo. Coincidentemente, não falei de uma outra música minha, eu tenho uma outra música, essa música minha ganhou em primeiro lugar nesse festival de música, que foi tema do Festival de Música dos Adolescentes da Jubarp aquele ano. Olha que benção. Então, eu esqueci de mencionar isso. Então, nesse ano, tinha uma cantora muito famosa nesse evento. Eu não sei, eu vou falar o nome dela, ela acho que não está no mercado mais não, a chamar Sulamita. Ah, Sulamita. Sulamita, muitos anos atrás. Então ela estava nesse evento. Aí nós acabamos de tocar, ela falou, chegou perto do pastor da igreja, poxa, esse menino ele desenvolve bem o baixo, achei legal o estilo, o jeito, vou levar ele para tocar para mim. Então falou assim, mas nunca tive esse som específico em citar nome de estar. O maior prazer é servir a Deus, seja com A ou com B, tudo é consequência, né? Tudo é consequência. Interessante que a cantora Sulamita, ela teve na igreja metodista na época. Eu era adolescente na época, ela teve lá. Muitos anos atrás, né? Muitos anos, era do reverendo Clemir na época, reverendo Clemir na igreja metodista. E ela teve lá, e na época não tinha, né? Tirar foto, era tudo máquina. Aí eu lembro que eu até comprei um disco dela, um disco era de vinil, certo. né? Isso, vinil, isso aí. Eu comprei o disco de vinil dela. Eu lembro. Foi uma alegria muito simpática, né? Nem sei se ela está viva hoje. Também não sei. Nem sei se ela está viva, não tenho informação mais sobre ela. Mas a excelente cantora, humilde cantora. Tem uma música que fala assim, contando a Deus a sua dor. Música bonita pra caramba. Linda. Muito chique. Linda. Estamos quase chegando já ao nosso final da nossa entrevista, né? Uma alegria poder estar com o nosso irmão Renato aqui. Quais são os seus projetos para o futuro que você tem, Renato, para o futuro? Você pensa aí? Então, Gil, o futuro, assim, é dar continuidade no nosso ministério, né? Estou tendo a oportunidade de dedicar o tempo mais ao ministério da igreja, dar continuidade nos estudos, né? Ajudar, entendeu? A música a divulgar, né? A música gospel, onde quer que a gente passar, né? Seja aqui na cidade, fora.
Então, assim, esse é o maior objetivo, entendeu? De dar continuidade no trabalho, no estudo, entendeu? A realização do sonho, como eu falei, a música não tem fundo, entendeu? Então, assim, e a gente aprende no dia a dia, né? Que conhecimento nunca é perder, você sempre ganha. Então, assim, sempre tem espaço para conhecimento. Então, assim, adquirir o conhecimento para dar continuidade ao serviço com excelência na obra de Deus, né? Renato, quais são as redes sociais que as pessoas podem, por favor, te adicionar, por favor? Sim, o Instagram, né? Que é @vaisrenato.bx, né? E tem também o Facebook, né? Que é Renato Vaz. Essas são as duas redes sociais. Que a gente tem algumas coisinhas postadas lá, tem um pouquinho da história. Que benção. O irmão tem algum agradecimento a fazer, agradecer alguém? Então, Gil, primeiramente a gente que tem que agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que Ele dá a gente de poder, assim, representar a música gospel aqui na cidade, entendeu? Assim, com muito orgulho, falo isso. A gente agradece sempre o apoio da família, né? Agradecimento, assim, não tem como citar nome, que a gente pode ser injusto com algum. Agradecimento às pessoas que estão ao meu lado, que torcem por mim, que vivem comigo, né? A esposa, né? Família, minha filhinha, né? A Lana, Ana Flávia, que deixou um legado, né? Os pais, meus sobrinhos, os familiares, né? Quero falar também, agradecer aos meus grandes amigos, né? Que me ajudaram, me ajudam até hoje. Grandes nomes da música, com muito orgulho de falar, muito orgulho de poder tocar do lado deles. Esses amigos da música, né? Muito agradecimento a essas pessoas, esses grandes músicos, que me deram a oportunidade também, entendeu? De poder, por exemplo, eu estar aqui agora é uma consequência, entendeu? Claro. Da oportunidade que eles me dão. Então, é reconhecimento, isso é gratidão, entendeu? E há grandes amigos também, fora do meio da música gospel, que estão comigo fora daqui, entendeu? Que são amigos com quem eu trabalho, que curtem o meu instrumento. Inclusive tem um grande amigo que está do meu lado aqui, o Luan. O Luan está sempre comigo, todo momento. Eu menciono o nome dele porque, assim, no momento que eu estava chorando, eu olhava para o lado, e o Luan estava do meu lado. Nesse momento agora, estou podendo falar da história da minha vida, poder sorrir, contar. Ele está aqui do meu lado também, entendeu? Então, assim, e como eles, muitos outros, assim, que estavam do meu lado no momento de dor, de luto, de tristeza, de angústia, essas pessoas, está escrito no livro do meu coração, então não tem como eu esquecer essas pessoas. Então, a gratidão a essas pessoas também, esses grandes amigos, grandes músicos, grandes amigos fora da farmácia, das farmácias, e gratidão a minha família, minha esposa, familiares, e também, eu estava esquecendo também da família Xavier Beijo também, que me presenteou com esse instrumento, que estão longe, entendeu? Mas tratam na palma da mão com tanto carinho, com tanto amor. A gratidão por essa família é recíproco, entendeu, Gil? O que eles fizeram pela minha família e o que a gente fez pela família dele. Então, assim, foi uma unção. Então, gratidão a Deus por tudo. Essa é a gratidão. Entendeu? É igual eu falei, não tem como eu citar nome, entendeu? Se eu citar, eu vou ser injusto com muitos. Vai esquecer de alguém. Principalmente na música, entendeu? É verdade, é muita gente para agradecer. Muitos, cara. Olha, fica até amanhã agradecendo aqui. Vamos segurar o Milton Carvalho até amanhã aqui na igreja, se agradecendo aqui. Então você é injusto. Mas eles sabem quem eu são, a gratidão por eles, por tudo que eu vivi, que eu aprendi com eles, entendeu? Tanto no passado como hoje, e os que estão atual do meu lado, entendeu? Gratidão a eles. A gente está sempre aprendendo. Essa é a gratidão. Que benção. Tem alguma palavra, alguma mensagem, alguma reflexão que você quer trazer? Sim.
Então, tem sim, tem sim. A minha vida, o curso da minha vida mudou. Estava seguindo o curso da vida natural do ser humano. E esse curso mudou, entendeu, Gil? Eu não esperava perder minha filha. E eu perdi. Mas eu perdi para Deus. Entendeu? E nesse período, eu tive a oportunidade de me relacionar diretamente com Deus. Porque quando você está lá no chão, no pó, entendeu? A sua intimidade com Deus, ela começa a ser mais genuína. Minha mãe fala muito sobre isso, genuína. Eu lembro que eu estava lá em BH, no quarto, voltei com a minha filha do lado. E Deus falou comigo para me entregar a minha filha para Ele, porque ela pertencia a Ele. E Deus falou comigo também para me abrir a Bíblia, em Mateus 5, versículo 8. É um versículo simplesinho, pequeno. Uhum. A princípio, quando você vê esse versículo, você não entende. Mas se você for analisar, olhar para ele, você entrar... Hoje, inclusive, esse final de semana eu estava lendo sobre ele. Aí Deus falou, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, se eu choro hoje... Muito forte. Se eu choro, Gil, é porque assim, eu choro porque eu sou um ser humano. Claro. Sabe? Eu sou um ser humano. Eu sinto. O que eu vivi, que eu passei na minha vida, eu sinto. Mas sei que Deus não mente. Deus não mente. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para a gente finalizar. Se você passa por algum tipo de dor, a situação relacionada à luta, perda, seja o que for na vida, o maior alvo que a gente tem é confiar em Deus, porque assim, resume-se tudo no que eu vou falar aqui agora. Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai enxugar as minhas lágrimas. Então assim, eu deixo essa mensagem para quem estiver ouvindo, seja na sua casa, seja onde for. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então Deus prometeu nesse versículo. Se Deus escreveu, está escrito lá, os que choram serão consolados. Então Ele vai me consolar. E eu vou seguir até o fim, com esse propósito, como o meu pai disse, herdar a coroa da vida, que a gente está num lar celestial junto com o Pai. Amém. Amém. Que bênção, que bênção. Queremos agradecer, Renato, pelo carinho do irmão. Não temos como te agradecer. Sim, Gil. Como diz, a sua dor é a nossa dor, Sim. a sua alegria é a nossa alegria. Saiba que você tem muitos amigos, eu sou um deles, né? E que Deus continue te abençoando, né? E antes de encerrar essa live aqui, queria pedir para a Renato fazer uma oração final. Para finalizar, então assim, seria muito contraditório eu falar em tristeza, de perda, servindo a Deus. Então assim, eu sinto como ser humano, mas sou feliz em Jesus. Sou feliz. Tem um cantor cristão que fala, sou feliz com Jesus. Entendeu? Cantor cristão. Então assim, eu tenho no meu coração o sentimento de um ser humano, de tristeza, mas sou feliz com Jesus. Amém. Vamos orar. Amém. Bora. Pai de amor, de misericórdia, Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar do Teu grandioso amor, da Tua grandiosidade, da Tua misericórdia e da Tua graça, Teu favor merecido às nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui junto com os meus amigos, com os meus irmãos. Muito obrigado por servir a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui presente, cada vida que está escutando, que vai escutar essa oração, essa mensagem, abençoar cada um. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para continuar no ministério que é servir a Deus
e seguir, ó Deus, o nosso chamado até o fim. O Senhor nos capacita, nos abençoe, Senhor Deus, nos dê discernimento para entender a sua vontade. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, pela oportunidade, ó Deus, de estar em tua casa, com humildade, Senhor Deus, te servindo e te adorando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado mais uma vez, Deus continue te abençoando, viu? E eu já sou um fã seu, ainda mais agora com essa entrevista de forma maior seu ainda. Eu que agradeço. Agradecer a oportunidade, te conheço de recentemente, igual eu falei, fruto de um trabalho, né? Isso. Vida. Maior orgulho poder estar aqui, muita gratidão, carinho, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua amizade, aos amigos que estão aqui também, a igreja, todo mundo, só gratidão, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a todos pelo carinho, pela atenção e que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, dar o seu like, pode fazer um comentário desse vídeo que você achou, o que você achou do vídeo, testemunho do nosso irmão Renato. E quero agradecer a todos pelo carinho e pela atenção. Ficam todos com Deus, ficam todos na paz do Senhor Jesus.